Salve, salve meus amigos, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Valentino Cruz, autor do canal... Autor do canal O Novo Ateísmo, Grupo de Pessoas Racionais. E nesse vídeo, que será a segunda parte do vídeo As Atrocidades do Deus de Israel, ou As Atrocidades da Bíblia, eu vou dar continuidade à leitura das passagens hediondas que eu havia feito no vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo, tá? Então, se você está assistindo a parte 2, eu recomendo que você vá no canal e procure a parte 1 desse vídeo, tá ok? Que é fundamental que você assista as duas partes para poder entender como um todo as práticas hediondas e desumanas desse Deus, chamado Deus de Israel, né? E então, também as práticas desumanas da Bíblia no geral, tá? Então eu peço a você que, se você gosta desse conteúdo, que você deixe o seu like, por favor, deixe um comentário, e que, se você quer nos apoiar, por favor, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final, porque é de suma importância para nos auxiliar na divulgação desse conteúdo, tá? O algoritmo do YouTube, ele entende a importância de você assistir, ele trabalha com a necessidade de você, dos inscritos, das pessoas que assistem, tá? Os visitantes do canal e os inscritos do canal, assistirem o vídeo até o final, porque isso determina para o algoritmo uma condição de permanência no vídeo, e isso dá a entender, isso faz com que o algoritmo entenda que o vídeo ele é interessante e deve ser divulgado, tá ok? Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário e, sobretudo, assista o vídeo até o final, por favor, tá ok? Dando continuidade aos versículos, às passagens as quais falam das práticas hediondas do Deus israelita, tá? Dando continuidade, parei no 45, 46. 46, Samuel 2, capítulo 8, versículo 4. Davi mutila inúmeros cavalos, cortando-lhes os tendões, ou seja, como eu havia dito na parte 1, o Deus israelense comandou essa tortura contra animais, e Davi, por algum motivo, seja amando de Deus ou por vontade própria, repete isso, ou seja, nós temos aqui uma tortura contra animais, tá? 47, Samuel 2, capítulo 8, versículo 5. Davi mata 22 mil sírios, ou seja, um genocídio, um derramamento de sangue em massa, 22 mil pessoas mortas. Isso sem contar que Davi pode ter matado também inocentes, como mulheres, crianças, etc. Naquela época não existia piedade, tá? Isso porque eu estou trabalhando de uma forma hipotética, porque na prática Davi, assim como a maior parte dessas pessoas que são citadas aqui, sequer existiram. São só personagens fictícios, mas retratam a barbaridade dos autores da Bíblia que criaram esse Deus, tá? Fazendo uma análise mais objetiva, quando nós vamos falar dos deuses e do Deus da Bíblia, fica claro uma natureza antropomórfica, ou seja, Deus é uma projeção do próprio homem. Tem as mesmas características do homem, tem os mesmos comportamentos do homem, tem as mesmas emoções do homem e também tem as mesmas limitações do homem, ou seja, ele não consegue fazer mais do que o homem faz. Por quê? Porque Deus é um personagem que está na cabeça do homem, de nós seres humanos, tá? Não é um ser autônomo, mas é um ser que nós criamos, tá? Dando continuidade, 48, Samuel 2, capítulo 8, versículo 13. Davi mata 18 mil edomitas no Vale do Sal e faz o restante de escravos, ou seja, nós estamos falando aqui de um genocídio em massa e de uma escravidão, de uma prática escravagista em massa, ou seja, ele matou 18 mil pessoas no Vale do Sal, 18 mil edomitas, e o resto ele fez de escravo. E me aparece crente dizendo que Deus dá livre-arbítrio. 49, Samuel 2, capítulo 10, versículo 18. Davi mata mais de 40 mil sírios. Mais um derramamento de sangue. Davi era o assassino predileto de Deus, tá? O cara é uma cópia de Adolf Hitler. Coisa, né? Cara abençoado. Vamos lá. 50, Samuel 2, capítulo 11, versículo 14 ao 27. Davi arma um plano para matar Urias, de forma que possa desposar da sua esposa, ou seja, Urias, que era marido de Batseba, tá? Ele já queria ficar com Batseba, deu uma cafungada com Batseba,
ele faz um plano e mata Urias, tá? Aí o que acontece depois? Ele engravida Batseba. Aí, ao invés de Deus se vingar de Davi e de Batseba, não. Deus se vinga da criança. Durante 7 dias, Deus tortura um bebê recém-nascido. Durante 7 dias, ao 8º dia, que seria o dia que a criança receberia um nome, e que seria o dia em que a criança seria circuncidada, ela morre. Ou seja, um bebê é torturado durante 7 dias por Deus, por causa do erro dos pais. Erro ainda maior de Davi, porque Batseba não tinha autonomia para forçar Davi a fazer sexo com ela. Ao contrário, Davi tinha autonomia. Por que Deus não aplicou essa penalidade a Davi ao invés da criança? Ordinário. Samuel 51, Samuel 2, capítulo 12, versículo 1 e 19. Deus mata o filho de Davi pelos pecados que ele cometera. Como eu havia dito, a criança nasceu, ela foi torturada durante 7 dias, ficou sofrendo com febre, e ao 8º dia que ela seria circuncidada e receberia um nome, ela foi morta. Davi ficou clamando por horas. Adiantou? Não. Tanto que mais para frente eu pretendo fazer um vídeo sobre a inutilidade da oração. E tanto na realidade como na própria Bíblia não faz diferença você orar se não for da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, não adianta pedir. Como foi aqui. Davi orou, clamou e jejuou. Deus mudou a vontade dele? Não. Assim como você vê lá no Novo Testamento, lá no princípio das dores, em Mateus capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesus recomenda aos seus discípulos que eles orem para que a fuga deles, porque a volta de Jesus seria para eles, para os discípulos, ele pede para que os seus discípulos orem para que a fuga deles não aconteça no inverno ou no sábado. Mas aí eu te pergunto, Deus mudaria o dia da volta de Jesus por causa da oração deles? É inútil orar. Entende? Vamos lá. 52. Samuel 2, capítulo 13, versículo 1 ao 15. Amnon se apaixona por sua irmã Tamar e a estupra e depois a odeia. Ou seja, Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixona pela sua própria irmã Tamar, ele estupra Tamar e depois a odeia. Ou seja, ele a aborrece. Por quê? Porque caso ele não a odiasse, dependendo do que estivesse dentro da lei de Moisés, ele não poderia se casar com ele, não porque é incesto, mas se fosse outro homem, essa menina aqui, Tamar, seria obrigada a se casar com um estuprador. Está na Bíblia. Deuteronômio capítulo 22. Se uma menina virgem, que não fosse esposa, ela fosse estuprada, ela era obrigada a se casar com um estuprador. E o pai recebia como uma forma de pagamento, como uma forma de seguro, 50 moedas de prata. Assim como se a menina fosse dada como noiva, ela estivesse dentro de uma cidade, ela fosse estuprada e ela não gritasse o suficiente para que alguém viesse socorrer ela tinha que ser apedrejada até a morte. O estuprador era apedrejado porque ele mexeu com a mulher do próximo, e a mulher, a menina, ela era apedrejada porque ela não gritou o suficiente. E Deus não queria saber se o estuprador ameaçou ela de morte ou tampou a boca dela. Não quer saber, não. E tem mulher louca da cabeça, retardada, que defende a Bíblia. Elas deveriam criar vergonha na cara. Elas deveriam aprender a ser seres humanos, não serem crentes. Vocês, mulheres que defendem a Bíblia diante disso, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Virem gente, não crente. Porque uma mulher defender um estuprador, é isso aqui. Por favor. Tá? Aí vai lá. Um dos filhos de Davi, Absalão, irmão de Amnon, manda matar Amnon. Legal, né? Aí você fala, pô, o cara vingou a irmã dele, legal. Aí o que acontece? Você vai ver no decorrer da história, o cara dá um golpe no pai, certo? Aí o que acontece? Depois que ele dá um golpe no pai, ele pega as concubinas do pai e estupra elas na frente de todo Israel. Respeite a religião. Vamos lá. Samuel 2, capítulo 18, versículo 6 ao 7.
20.000 homens são mortos numa batalha no bosque de Efraim. Ou seja, após o golpe de estado que foi dado por Absalão em Davi, ele tomou a posse em Israel, só que ele não ficou muito tempo, e os homens que apoiaram ele, em torno de 20.000 homens, foram mortos, tá? E ele também foi morto, tá? Vamos lá, 55, Samuel 2, capítulo 18, versículo 15. Os soldados de Joabe matam Absalão, tá? Ou seja, os soldados de Joabe matam Absalão. 56, Samuel 2, capítulo 20, versículo 10 ao 12. Os soldados de Joabe matam Amasa e deixam-no esvaindo de sangue no meio da rua. Ou seja, mataram o cara e deixaram o cara sangrando até a morte. 57, Samuel 2, capítulo 24, versículo 15. Deus manda uma peste que mata 70.000 homens em Israel. Puta que pariu, né? Aí vai lá. Reis 1, Primeira Reis, aliás, 2 Samuel, Primeira Reis, capítulo 2, versículo 24 ao 25. Salomão manda matar Adonias. De novo. 59, 1 Reis, capítulo 2, versículo 29 ao 34. Salomão manda matar Joabe, porque o cara estava perto da Arca da Aliança, ou no templo, enfim. O cara que tinha sido fiel ao pai dele, ele manda matar. Caralho. 60, 1 Reis, capítulo 2, versículo 46. Salomão manda matar Simeu. Cara, é complicado, né? Numa boa, cara. Quantas pessoas, cara? Quantas pessoas, quantas mortes, cara? E não tem fim, tá? Eu li aqui para vocês 60 passagens nesses 2 vídeos. São 90, mas já não tá dando mais força. De tanta morte, tanta tortura, tanta barbaridade, cara. Como é que alguém defende essa porcaria, cara? Como? Caralho, man. 61, 1 Reis, capítulo 13, versículo 15 a 24. Um homem é morto por um leão por ter comido pão e bebido água num lugar onde o Senhor lhe tinha proibido. Isso apesar do fato do homem ter sido enganado por um profeta que lhe dissera que o anjo do Senhor tinha permitido comer e beber naquele lugar. Ou seja, Deus matou uma pessoa que havia sido enganada. Deus matou uma pessoa que havia sido enganada, mas não matou o enganador. O profeta, no caso aqui, um falso profeta. Que justiça é essa? 62, 1 Reis, capítulo 20, versículos 29 e 30. Os israelitas matam 100.000 sírios em um dia. Um muro cai em cima dos 27.000 sírios. O muro cai em cima dos 27.000 sírios restantes, ou seja, morreram 127.000 sírios. 63, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 24. 42 crianças são despedaçadas e mortas por 2 ursas, no caso, por terem zombado de um homem de Deus, tá? Por terem zombado de um homem de Deus que por isso teria os amaldiçoado, ou seja, o homem sofria de queda de cabelo, tiraram um sarro dele, aí Deus mandou 2 ursas para matar esquartejadas 42 crianças. Ou seja, nós temos aqui um infanticídio, uma chacina infanticida, ou seja, uma morte coletiva de crianças. Aí eu te pergunto, você que sofre de queda de cabelo, se uma criança, se você está passando lá na frente de uma escola e um bando de crianças tira sarro com você, o que você faz? Uma pessoa racional manda as crianças PQP e vai para sua casa. O cara amaldiçoou as crianças e Deus mandou 2 ursas e essas crianças foram comidas vivas, foram despedaçadas. E me aparece gente querendo falar que a Bíblia é um manual de ética, moral e bons costumes. Ou essas pessoas são cínicas pra caralho, ou elas são retardadas, porque não tem como. Você matar 42 crianças esquartejadas, vivas, esquartejadas, despedaçadas, vivas, com um ataque com 2 animais selvagens, só porque elas tiraram um sarro de um homem?
Puta que pariu. 64. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Eliseu amaldiçoou eternamente com lepra Geazi e todos os seus descendentes. Ou seja, nós temos aqui, mais uma vez, Deus, como havia dito na parte 1 desse vídeo, mais uma vez Deus se vinga da maldade dos pais nos filhos. Onde é que está a ética desse Deus? Eu quero, porque não adianta falar com o crente, mas eu quero que você pense, cara, numa boa, qual é a lógica de você cobrar do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto, um erro feito pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, pelo tataravô? Isso é retardo mental. Onde é que esse Deus é fonte da moral, da ética, dos bons costumes? E me aparece crente não falar, é que a ética que a gente tem hoje na área jurídica, no direito, veio da ética da Bíblia. Vai tomar no seu cu. Cai na real, animal. 65. Não para por aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 18 ao 19. Atendendo às súplicas de Eliseu, o Senhor cega os sírios e assim são enganados por Eliseu. Caraca, 66. 2 Reis, capítulo 6, versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas diz ele, eu ao outro dia, dá cá teu filho para que comamos. Escondeu o seu filho. Caraca, nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando aqui de canibalismo, gente comendo os seres humanos, os pais comendo os próprios filhos, que maldade! Caralho, aí para aqui não. 67, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 37. Jel faz com que Jezabel seja morta, seu corpo é pisoteado por cavalos, sua carne é comida pelos cachorros. Dela só restam a caveira, os pés e as palmas das mãos. Nós estamos falando aqui do quê? De morte, de morte e de vilipêndio. Ou seja, nós estamos falando aqui de um crime de profanação de um corpo de uma pessoa morta. Caraca, man. Aí 68, 2 Reis, capítulo 10, versículo 7. Jel mata 70 filhos de Acabe, suas cabeças são cortadas e colocadas em cestos e enviadas para o seu pai. Caralho. O cara matou 70 filhos do cara, tirou as cabeças, cortou e mandou para o próprio pai. Caraca, man. Tá parecendo um confronto de facção criminosa. Vamos lá, 69. 2 Reis, capítulo 10, versículo 14. Jel manda matar 43 parentes de Acabe, de novo. 70. 2 Reis, capítulo 11, versículo 11. Atalia destrói toda a família de Real. 71. 2 Reis, capítulo 14, versículo 7, versículo 5 e 7. Amazias mata seus servos e 10.000. Amazias mata seus servos e 10.000 edomitas, ou seja, genocídio, morte em massa. 72. 2 Reis, capítulo 15, versículo 16. Manaém corta ao meio todas as mulheres grávidas. Caralho! O cara cortou ao meio todas as mulheres grávidas. Você serrar uma mulher grávida viva ao meio, que maldade é essa, caralho? E me aparece um filho da puta querendo falar, não, eu vou criar meus filhos com base na Bíblia, na formação cristã, respeite a religião. Vai tomar no cu. Porra! Você cortar ao meio mulheres grávidas, matar criança, esquartejada, que porra é essa, seu louco? (73) 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Um anjo do Senhor mata 185.000 assírios numa só noite. Genocídio. 74. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Davi fez serrar o povo com a serra e cortar com telhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Serrar o povo, se aqui estivesse falando no sentido literal, ele está falando de cortar pessoas ao meio.
Caralho. 75, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 17. 500 mil israelitas são assassinados. 500 mil israelitas são mortos. Genocídio, de novo. Caralho. 76, caralho. Caralho. Salmos capítulo 137, versículo 9. Feliz o homem que arrebentar os seus filhinhos de encontro a uma pedra, lançar e espedaçá-los diante de uma pedra. Ah não, é uma hipérbole, caralho. Como é que um ser humano faz isso? 77, Isaías capítulo 13, versículo 15. Todo o que for achado será transpassado, esfaqueado, e todo o que for apanhado cairá à espada, será morto a facadas, e suas crianças serão despedaçadas, esquartejadas perante os seus olhos, e as suas mulheres serão violadas, estupradas. Palavra do Senhor. 78, Isaías capítulo 13, versículo 18. E os seus arcos despedaçarão os macebos, os moços, e não se compadecerão do fruto do ventre, e o seu olho não poupará os filhos, ou seja, não vai poupar criança. Caralho, é morte, assassinato de criança. 79, Isaías capítulo 14, versículo 21 a 22. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais. Caralho! Matar a criança por causa do erro dos pais. Esse mesmo Deus que fala lá, a alma que pecar, essa morrerá. Não pagará o filho pelo pecado do pai. É um Deus contraditório? Não. É contexto, para de mentir. Qual o contexto para você matar a criança por causa do erro do pai? Seus loucos. Vocês são loucos. Caralho. 80, Isaías capítulo 49, versículo 26. O Senhor faz com que os opressores do povo de Israel, o Senhor faz com que os opressores do povo israelita comam a sua própria carne e fiquem bêbados de seu próprio sangue, como se fosse vinho. Canibalismo. Caralho. Não para por aqui, vai lá, 81, Jeremias capítulo 16, versículo 4. Segundo Deus, morrerão de enfermidades dolorosas. Me embolei. 81, Jeremias capítulo 16, versículo 4. Segundo Deus, morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco, cocô para a terra. E pela espada e pela fome serão consumidos. E seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Ou seja, um Deus que mata e que não tem sequer dignidade de enterrar e dar. 82, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9 ao 10. As mãos das mulheres piedosas cozerão seus próprios filhos e servirão-lhes de alimento na destruição, ou seja, as mães vão cozinhar e comer a carne dos seus próprios filhos. Aí o crente vai falar: não, mas é só ameaça. Você ameaçar uma mãe ter que comer a carne do seu próprio filho, crente, você é um canalha, crente. Caralho, crente, como é que você defende isso daqui, cara? 83, Ezequiel capítulo 4, versículo 12. E comerás um biscoito de cevada, ao qual cozerás a vista deles, com excrementos humanos, ou seja, vai comer biscoito com bosta. Caralho, man. 84, Ezequiel capítulo 6, versículo 12 e 13. E o Senhor diz: o que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto morrerá pela espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Cumprirei o meu furor, a minha raiva contra eles. Ou seja, quem ficar longe vai morrer de peste, de doença. Quem ficar perto vai morrer saqueado. E o que sobrar vai morrer de fome. E Deus vai cumprir assim a sua raiva contra as pessoas. Caralho, não. Ainda bem que já está quase terminando. Vai lá.
Ainda bem que tá quase acabando, gente. Vai lá. 85, Ezequiel capítulo... tem um pouco mais. 85, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 ao 6. Ordem do Senhor: sem compaixão, matai velhos, matai homens novos, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los, ou seja, genocídio, morte de massas, em geral, sem poupar ninguém. Tá comum para Deus. Deus é bom, né? Respeite a religião. 86, Ezequiel capítulo 21, versículo 3 ao 4. O Senhor diz que exterminará tanto o justo quanto o ímpio, ferindo-lhes a carne com sua espada. Ou seja, Deus vai matar a pessoa correta e a pessoa errada. Lembrando que o justo para Deus é um cara que pode ter escravo, pode ter escrava, pode matar, pode fazer o que for, tá? Então o conceito de justiça de Deus não serve para nada. 87, Ezequiel capítulo 23, versículos 25 e 47. Deus irá matar os filhos e as filhas de todos os que foram prostitutas. Opa! De todas, né? Deus irá matar os filhos e as filhas de todas que foram prostitutas. Se você for assistir o vídeo anterior, eu explico lá o que acontecia com as mulheres prisioneiras de guerra. Tá? Uma mulher que foi prisioneira de guerra, na parte 1 desse vídeo eu explico. Deus permitia que um cara chegasse, não na região de Canaã, que era o lugar da terra prometida. Ali tudo que tivesse fôlego tinha que ser morto. Tudo que era vivo tinha que ser morto. Homem, mulher, criança, bebê, animal, o que for. Tem fôlego, tinha que ser morto. Mas nas outras regiões onde o povo israelita fosse lá para matar, Deus permitia, caso o homem achasse uma mulher bonita, pegar a mulher, raspar a cabeça dela, deixar ela 30 dias chorando a morte do pai, da mãe, do filho, do marido, enfim, e depois ele entrar na mulher, ou seja, violação sexual, e ficar com ela. Mas como Deus é bom, ele poderia permitir, caso o cara não quisesse mais a mulher, que ela fosse vendida como escrava. Só que ele não permitia, porque Deus é justo. Ele permitia que a mulher fosse embora. O que acontecia com essa mulher? Se ela não se matasse, ela para sobreviver tinha que virar o quê? Prostituta. E olha o que Deus fala aqui. Ezequiel capítulo, aqui, em Ezequiel. Deus irá matar os filhos e as filhas de todas as que foram prostitutas. Ou seja, Deus cria a condição para a mulher, sem a vontade dela, virar prostituta, porque se ela não se matasse, ela teria que virar prostituta para poder sobreviver. E depois ele repudia as prostitutas. Que nem eu dei o exemplo no vídeo anterior das pessoas deficientes. Deus fala que criou o cego, o surdo, o mudo, o coxo, ou seja, o paraplégico, mas ele não permite que esses entrem no seu templo. Deficientes não podiam entrar. 88, Oséias capítulo 13, versículo 16. Seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio, ou seja, seus filhos vão ser esquartejados e suas mulheres grávidas serão esquartejadas ao meio, serão cortadas ao meio. Contexto. O cara é pior que o maníaco do parque. 89, Salmos capítulo 109, versículos 6 ao 13. Suscitai ao seu lado um malévolo, e um acusador esteja à sua direita. Citado em juízo, seja condenado, e fique sem efeito a sua defesa. Sejam abreviados os seus dias, e receba outro o seu lugar. Fique órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes e mendigando os seus filhos, e esmorem longe de suas casas em ruínas. Vinculem o credor todos os seus bens, e os estranhos roubem as suas fadigas. Ninguém mais lhe mostre benevolência, nem haja quem se compadeça de seus órfãos. Sua descendência seja voltada ao extermínio, e na próxima geração extinga-se o seu nome. Ou seja, Deus vai se vingar da maldade dos pais, dos filhos, fazendo que eles passem fome, etc. E que depois de tudo isso, a família do cara seja extinta, não tenha mais, não procrie mais, e a família não tenha continuidade, porque ela não tenha mais condições de existir, todos morrerão. Salmo 137, versículo 9. Bravo que tomar seus filhinhos e os entregar e os esmagar contra uma pedra. Acabou.
Para resumir, gente, para concluir, nesses 2 vídeos eu li 90 passagens bíblicas de pura maldade, de assassinato, de estupro, de tortura, de feminicídio, de infanticídio, de escravidão, de maldade. Aí eu pergunto para você que tem um pingo de massa encefálica na cabeça, como é que uma pessoa é retardada mental ao ponto de querer usar a Bíblia, ao ponto de defender a Bíblia? A Bíblia tem tanta maldade que a biografia de Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta, é menos sanguinária do que a Bíblia. É uma frase que eu disse, que eu falo no meu manifesto. Enquanto a religião existir, a humanidade não vai evoluir. E não tem como. Porque não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não adianta você tentar argumentar ou contra-argumentar, porque não tem para onde ir. Não dá para respeitar a religião. Não dá para respeitar a Bíblia. Não dá para respeitar o cristianismo. Não dá para respeitar nenhuma religião na face da terra, porque quando ela não é mentirosa, ela é mentirosa. Quando ela não é mentirosa, ela não é religião. Porque a religião sem mentira não é religião. A diferença é que um é mais assassino e outro é menos, mas é muito difícil você achar uma religião que não mata, seja de forma direta através de assassinatos, seja de forma indireta através de omissão. É uma pessoa que não vai ao médico porque acha que vai ser curado por aquele Deus, ou por aquela deusa, ou pelo que for. Então, para a gente ter avanço, para a gente conseguir ir adiante, a gente precisa não ter mais religião. Não adianta, gente. Tá? Eu me chamo Valentino Cruz, sou autor do canal O Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais. Agradeço a você que assistiu as duas partes desse vídeo, a parte 1 e a parte 2. Peço a você que caso você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe um like, por favor, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.